Você já percebeu que parece que nunca alcançamos o suficiente, né? Você conquista um objetivo, logo você já tem outro. Você compra alguma coisa, logo você quer uma outra melhor, né? E parece que a satisfação está sempre no próximo passo, sempre na próxima coisa que eu preciso conquistar. E muitas das vezes isso nos gera um coração ingrato, né? Um coração que não é contente com aquilo que tem, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? Uma virtude, né? Que ela pode ser desenvolvida, que é o contentamento, né? Ele fala que ele aprendeu a viver contente, tanto com pouco como com muito, né? Então, assim, hoje a gente vai estudar esse princípio, né? A gente vai estar lendo, eu já tô aqui com a minha Bíblia, e convido você também a abrir a sua, né? Igual eu sempre falo, né, gente? A gente aqui no Brasil tem o privilégio de ter ela em mãos, né? Quantos países não têm esse privilégio? E a gente vai estar lendo Filipenses, capítulo 4, versículo do 11 ao 14, né? Do 11 ao 13, desculpa. Mas, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, né? Eu sou formada em Teologia, História das Religiões, Administração, Recursos Humanos, mas aqui nesse canal a gente fala da Palavra de Deus, a gente estuda a Palavra de Deus, né, de uma forma prática, né, não apenas olhando para as promessas, mas os princípios que a gente precisa obedecer, né, colocar em prática para sermos bons servos do Senhor aqui na Terra, né, exemplos de cristãos. Então, se esse tipo de conteúdo abençoa a sua vida, já se inscreva no canal, né, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Né? Nesse momento a gente está vivendo 21 dias de sabedoria financeira à luz da Bíblia. Né? Eu estou escrevendo um devocional sobre a área financeira à luz da Bíblia. Né? Estou tentando colocar em prática, tentando consertar minha vida, olhando para mim mesma, vendo o que eu estou acertando, o que eu estou errando, por que eu cheguei nesse nível. Né? Quem não sabe, eu estou gestante. 34 semanas, né? Perto já do parto. E tá sendo uma das áreas mais desafiadoras da minha vida, né? Então, assim, e eu senti, né? Que Deus estava falando comigo sobre essa área. E eu decidi escrever. Falei assim, por que não, né? Compartilhar aqui no meu canal. E assim, eu te convido, né, para essa jornada comigo, né, para ver se você também está quebrando algum princípio, né, e assim a gente corrigir, pedir perdão para Deus e voltar para o caminho certo, né, de sermos bons mordomos dele aqui na terra, né, representantes dele, embaixadora ou embaixador, né, de Cristo aqui na terra, né. Então, antes da gente começar, eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários se você tem, né, esse contentamento, se você está contente com o que você tem, e uma benção que Deus já fez na sua vida, né, para você relembrar as bênçãos que Deus já fez na sua vida, que você é grato, eu tenho certeza que seu testemunho vai edificar a minha fé e de mais pessoas que vão ver seu comentário, né, e vamos espalhar, né, as bênçãos do Senhor, né. A gente tem uma tendência muito grande de esquecer, né, porque é tantas lutas, desafios, né? E às vezes a gente conquista aquela coisa, né? Ontem mesmo eu conquistei uma benção, aí hoje eu fui fazer oração, né, para agradecer e parece que eu já estava querendo outra benção. Eu falei, gente, hoje eu vou falar sobre contentamento e eu já estou esquecendo da benção que eu recebi ontem, né? Então, é sobre isso que vamos falar hoje, né? E vamos para a aula. Então, vamos fazer a leitura? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13, que fala assim, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é, ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto, gente, ele é muito interessante de estudar, né? Assim, mas só que antes da gente fazer os comentários sobre o devocional que eu escrevi,
né, creio inspirada por Deus, eu gostaria de comentar sobre o contexto, né, histórico dessa carta, né. Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele estava preso em Roma, né, e as prisões dessa época, o governo não ajudava muito, sabe? Ajudava muito pouco. Então, aquela pessoa que estava presa, ela precisava da ajuda dos familiares, dos amigos, né, para receber algum alimento para ajudar, né, eles lá com roupa, suprimentos, né, de forma geral. E aí a igreja de Filipos, ela envia uma oferta para Paulo, né, para ajudar ele, e ele fica muito grato, né? Então ele agradece a igreja pela generosidade, né? Mas aí ele já começa o texto no versículo 11 falando que ele não estava dizendo isso porque estava necessitado, né? Em outras palavras, ele estava dizendo que ele sim era grato, né, por pela ajuda deles, mas que a alegria dele não dependia disso, né? A alegria dele estava em Cristo. Eu achei assim muito lindo, né? Todas as vezes que eu leio o texto, que eu lembro sobre isso, eu fico reflexiva, né? Da alegria estar em Cristo, né? E a igreja de Filipos era uma igreja muito especial para Paulo, né? Foi uma das primeiras fundadas por ele, né? Então ele tinha uma grande alegria, né? De receber essa ajuda, né? Dos irmãos dessa igreja. Mas assim, algo que eu queria muito falar sobre a questão quando ele fala eu aprendi, né? Então, é muito interessante, né, que ele não foi sempre assim, né, que ele quis dizer, né, ou que ele tinha ali uma personalidade tranquila e, né, pelo contrário, né, ele desenvolveu, né, e ele não recebeu como um dom espiritual, mas uma virtude que ele aprendeu, que ele passou a construir na vida dele, né, por experiência, né, então ele viveu tanto no muito como no pouco, né? Então ele passou a ser contente com o que ele tinha, né? É, quando ele fala que ele passou por necessidade, né? Eu creio que seja fome, né? Frio, né? As prisões, os açoites que ele, né, passou, as perseguições, né? O abandono. Então, ele sabia viver contente com essa situação, né? Porque a fé dele estava em Cristo, a alegria dele estava em Cristo. Cristo era o centro da vida dele, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, o problema é só a pobreza, né? E Paulo já nos diz, né, que a gente precisa ser contente tanto na abundância como na, na falta, né? Na escassez, né? Porque quando você também está na abundância, tem vários perigos que pode te alcançar. Um deles é o orgulho, a autossuficiência, né? O apego às riquezas, né? E pode até deixar de Deus de lado, colocar Deus de lado e confiar mais, né, nas riquezas. Então, o contentamento, ele vai te proteger, né, desses perigos, né? E aí, quando Paulo, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava falando, né, não estava dizendo que ele poderia conquistar qualquer sonho, né? Hoje a gente usa esse versículo, não que Deus não possa fazer, ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensa ou imagina, mas Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele estava querendo dizer que ele poderia permanecer fiel a Cristo independentemente da circunstância, né? Esse é o sentido do texto, né? Sobre ter muito e ter pouco, né? Então, assim, é, isso nos mostra que a verdadeira alegria ela está em Cristo, né? Não está em circunstância, em coisas que você pode obter, né? Lembrando que é por isso que eu sempre falo que os nossos olhos precisam estar na eternidade, mas a gente também não pode perder ser uma pessoa amargurada, que não tem sonhos, que não evolui na vida, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Mas aprender que tudo nosso precisa estar na rocha, precisa estar em Cristo. E Cristo, ele é suficiente, né? Então, é muito interessante entender isso, né? E principalmente que o contentamento, gente, ele não é um temperamento, né? Ele não é um dom espiritual concedido, né, para algumas pessoas, né? Ele é um aprendizado,
né? É algo que você vai aprender. Da mesma forma que a gente está aprendendo a planejar as nossas finanças, a controlar, né? A poupar, a administrar os recursos que Deus nos confiou, a gente precisa também aprender a descansar no Senhor, a descansar na provisão dele, né? Então, a sabedoria, ela não nasce pronta, né? Então, ela é construída no meio do caminho, na jornada, né? É praticando, é errando, voltando para o caminho correto. Então, assim, é diariamente, é uma guerra constante, né? Então, que você vai ter que lutar. Todo dia vai ser uma, né? E aí você tem que colocar, né, a guerra na nossa mente, eu sempre falo isso. Então, a gente precisa estar muito focado naquilo que Deus quer para nós, né? E em Cristo, né? E hoje a gente vive, já começando os comentários do devocional que eu escrevi, a gente vive em uma sociedade que ela é totalmente é, focada, ai, eu preciso ter isso, né? Tipo assim, parece que sempre tá faltando algo, sabe? É uma pessoa se comparando com a outra, compra um carro, aí o outro compra outro carro, fala, logo, eu quero outro, eu vou mudar, né? Então, assim, não que a gente não tem que ter, sabe, gente? A gente tem que ter, assim, ambição de vida, crescer, evoluir, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De ser contente com o que a gente tem, né? Às vezes a pessoa acabou de conquistar uma casa nova, né? Só que viu fulano de tal numa outra casa, eu já quero outra casa, essa casa já não presta, isso aqui, entendeu? Já começa. Aí é o perigo maior, que é a pessoa desenvolver um coração ingrato a Deus, né? Um coração que não é agradecido. E ser contente é você ser alegre com o que você tem, né? Estar em Cristo, né? Então, parece que se você for envolvido, né, engolido por esse contexto que a gente está inserido agora, né, atualmente, principalmente por conta das redes sociais, é que antes era difícil você ficar vendo o que, que o outro tá comprando. Hoje, né, todo mundo já compra, já posta lá. Então, já todo mundo já fica sabendo, né? Então, é muito mais fácil você cair nessa armadilha, né? E o apóstolo Paulo fala, né, para a gente ir na contramão da lógica desse mundo, né? E ele fala que esse contentamento ele aprendeu, ou seja, a gente também pode aprender, né? Então, assim, ele não estava, né, numa vida confortável, né? Ele dependia de outras pessoas, estava preso, né? Ou seja, estava na escassez, mas e aí ele tinha recebeu a oferta, ou seja, ficou na abundância, né? Mas mesmo assim, né? Ele fala que ele aprendeu a viver tanto na escassez como na abundância, né? É, então, a gente precisa aprender, né, com Paulo, a imitar isso, né, mesmo, né, colocar em prática na nossa vida, né, e a guerra vai ser, ó, na mente. Todas as vezes que vinha a ingratidão, né, hoje mesmo, cedo, né, Deus proveu para a gente comprar a cama do Caleb, né, ele dormia no berço ainda, e eu tinha orado, né, ontem eu vejo, gente, a provisão de Deus de uma forma extraordinária, né, nas nossas vidas, assim, em tudo, né? E assim, eu nunca tinha passado assim pelo momento tão intenso, assim, em questão de escassez mesmo de na vida financeira, né? Porque eu sempre tinha, né, conseguia trabalhar, ter ali minha renda, mesmo que seja pouquinha, né? Mas nesses momentos, né, que eu estou grávida e passei muito mal, né, nessa gestação, graças a Deus hoje eu estou bem melhor, mas tem sido desafiador, né? Não tem sido tão produtiva como eu gostaria de ser. E também eu acho que por ser a segunda, você tem um bebê para cuidar, tem uma casa, tem um esposo, né? É a vida acontecendo, né? E aí hoje de manhã, quando eu fui fazer a minha oração, gente, que eu levantei, eu gravo antes do Caleb acordar, né? E hoje meu esposo tá de folga, tá aqui em casa, né? E eu tô aqui na sala gravando, né, pra vocês, que eu não consegui ir lá pro escritório. Aconteceram uns problemas, eu acho que até comentei com vocês, mas vai ficar muito longo aqui o vídeo, né? Já tá com 10 minutos aqui, né? Então, ainda tem muita coisa pra gente falar, mas aí eu fazendo minha oração hoje de manhã, eu percebi, né? Falei, justamente eu vou falar sobre o contentamento e cadê, né, o agradecimento? Eu já tô pulando para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, e a gente não para refletir naquilo que Deus nos concedeu, né? Então, eu tô organizando, né? Eu acho que vai chegar no final da gestação, você começa a querer organizar, né, o seu ninho e colocar coisa em cada lugar e aquela coisa, né? Comprar as coisas e não ter o dinheiro é muito ruim, gente. Não ter é muito ruim, sabe?
Só que assim, aí tem um cuidado, porque eu orei pro Senhor, tem alguns dias que eu já tô orando pra provisão dessa cama, chegou, né, o dinheiro, só porque hoje eu já me percebi sendo ingrata, né, não parei para agradecer, né, da forma que eu gosto de agradecer, né, quer sentir lá no seu coração, sabe? Então tem aquele momento, né, sem querer já outra coisa. Então a gente precisa aprender, sabe? É uma guerra, gente, é uma guerra mesmo, né? Então, é, é uma luta constante, né? A gente vai estar sempre ali lutando contra a ansiedade também, né? E eu tô até lendo aquele livro, né? A Carta do Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, e lá ele fala muito sobre a questão que o inimigo ele fica querendo, né? Ele fala para o seu aprendiz, que é um estagiário, né? Para tirar o paciente, que é o novo convertido, né? Na igreja, em Cristo, para tirar ele do modo presente, né? Para levar ele para o modo ausente, fazer com que ele não fique ali, né? No momento atual da vida dele. Por quê? O presente é onde a gente toca a eternidade, porque é onde a gente vai semear, é onde a gente vai plantar, né? Então não adianta você plantar giló, né? Trem ruim, giló. Tem gente que gosta de giló, né? Eu aprendi a comer giló, gente, não gosto, confesso pra vocês. Né? Coisas amargas, querer colher jabuticaba, coisas gostosas, doces, frutas. Então você plantou jabuticaba, nasce jabuticaba, né? Não tem como você plantar uma coisa e nascer outra. A lei da colheita, né, pelo menos para mim, que eu vejo na minha vida, na minha concepção, ela acontece muito mesmo, né? Então, assim, então o único momento que você vai ter essa oportunidade é no presente, né? Não é no passado, não é no futuro. Então, lá ele fala muito sobre a questão de distração, nos distrair, né? Eu percebi que esses tempos na minha vida, até falei, né? A gente gravou um devocional sobre esforço inteligente, né? De administrar bem o tempo, né? Usar o tempo a nosso favor, né? E é um dos recursos, né, mais caros que a gente tem, né? Que a vida não volta. E eu percebi que eu fiquei por muito tempo distraída, né? No modo da ausente, né? Porque, igual eu falo pra vocês, existia passado, presente e futuro, né? E hoje existe o ausente. A pessoa tá ali, né, com você fisicamente, mas ela tá em outro universo, né? Começa uma série, é 7 episódios, 8 episódios, ou seja, foi o dia todo assistindo episódio. Ou entra numa rede social, né? Às vezes eu entrava no Instagram, né? Ou até mesmo aqui no YouTube, e em vez de falar, vou ver só esse, né? Assistir só esse, ou ouvir só esse, quando é fé já ouvi 3, 4, né? Então, passou 5, 6 horas. Então, assim, aquele dia já foi embora e eu perdi completamente, né, a noção do tempo. Então, o inimigo ele vai querer nos distrair para tirar desse foco, né? Por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado, né? E confiar em Deus, mas estar ali pedindo a Deus para não se perder, não se distrair, né? Porque ele adora nos distrair. Satanás ele gosta de nos tirar da missão que a gente precisa cumprir, né? Do propósito que a gente tem naquela fase que a gente está vivendo. Igual eu agora estou vivendo a maternidade, né? Então, eu preciso usufruir dessa fase, né? Ela vai passar, né? Então, assim, é difícil, mas é a fase mais bonita que existe, né? Na vida de um pai, de uma mãe, eu acho que é ver seus filhos crescer, né? Sua família crescer, né? Principalmente que for nos caminhos do Senhor, eu acho que não tem alegria maior, né? Que ver que você está enviando uma flecha para o futuro, né? Para levar mais e mais a palavra, né? De Deus. Então, a gente tem que desenvolver, né? Voltando aqui para o assunto do devocional sobre a questão do contentamento, né? A gente tem que desenvolver esse aprendizado, né? Do contentamento, né? E aí, quando eu falo isso, é dentro do seu coração, né? E colocar na sua mente que a sua felicidade, a sua alegria, né? A sua gratidão não depende do dinheiro que você tem, né? Mas sim da sua confiança em Deus, né? Que Ele pode prover para você, né? E aprender a descansar mesmo, né? Da provisão do Senhor, né? E não se deixar ser levado pela escravidão, né? É muito triste a pessoa que não é contente com o que ela tem, né? Que ela tá o tempo todo se comparando, né? Ou ansiosa, né? Tem gente hoje que tem crise de ansiedade, inclusive tem até que ir para o hospital, né? Então, assim, é muito importante desenvolver essa virtude, né? E ela é uma disciplina que você vai ter que colocar na sua vida todos os dias, né? Porque todo dia a gente mata um leão, né? Então, assim, eu vejo que muitas das vezes as pessoas usam esse Filipenses 4:13 de uma forma errada, né? Para conquistar grandes objetivos. Só que, se você, igual a gente falou, sobre o contexto,
Paulo está dizendo totalmente algo muito mais profundo do que a gente possa pensar. Então, assim, ele fala de permanecer fiel ao Senhor. Tanto, né, se for usado para concurso, seria assim, eu tô feliz. Tanto se eu passar como não passar, né? E as pessoas ficam tristes se elas não passarem, né? Então, ele está falando sobre isso, sobre abundância e escassez, né? Mas que a alegria dele não depende disso, né? Depende de Cristo, né? E aí, outro texto que eu separei aqui para vocês foi Eclesiastes. Até deixei aqui já marcado, que eu gostaria de ler, que eu acho que conversa muito bem, conecta muito bem com o que Paulo fala, né? Que é Eclesiastes 5, né? Pode, se você quiser abrir sua Bíblia também. Eclesiastes 5, capítulo 18, capítulo 18 não, capítulo 5, versículo 18 ao 20, que fala assim, ó: Assim descobri que para o homem o melhor e o mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração, né? Então, Salomão também chega na mesma conclusão, né? Que a gente precisa desfrutar do nosso trabalho, né? E reconhecer que Deus proveu. Ele fala que é difícil você é uma pessoa que chega nesse nível de contentamento, né, de usufruir, de desfrutar, porque é um presente de Deus, né, é um presente do Senhor. Então, mas isso também, gente, eu gosto de falar que isso não significa para você ficar acomodado, conformista, né, mas sim para você desenvolver a gratidão, né, e continuar a sua vida, né, trabalhando, planejando, você crescendo, se permitindo ser melhor a cada dia, cumprir a sua missão, mas ao mesmo tempo sendo contente com o que você tem. É muito triste a pessoa que não é contente, que ela não é alegre, não é agradecida a Deus, né, pelo que já tem, né? E sempre lembrando que a prosperidade bíblica não consiste em ter tudo, né? O que a gente deseja. Muitas das vezes aquilo que a gente deseja pode ser que vai nos afastar de Deus. Por isso que é muito importante você se conhecer em Cristo, né? Conhecer aonde você está errando, por que você está passando por isso, né? Então, assim, mas também lembrar que o contentamento ele não vai limitar os seus sonhos, mas ele vai te libertar dessa escravidão, de nunca estar satisfeito com a sua vida, sempre estar se comparando, né? E esse contentamento vai te ensinar a desfrutar, né, daquilo que você já conquistou, né, com gratidão, né? Sempre lembrando que Deus é que permitiu você, né, de estar onde você está, no momento que você está, né? Então é muito importante a gente colocar em prática e aprender essa virtude, né, do contentamento. E agora chegamos, né, no desafio do dia e eu coloquei para hoje para você tirar alguns minutinhos, né, e responder algumas questões, né, alguns pontos aqui que eu coloquei. E a primeira foi: você tem sido grato ou grata pelo que Deus já lhe deu, né? Ou você vive focando apenas em querer mais, em conquistar sempre mais? Aí você responde para você mesmo, né? E a segunda pergunta que eu coloquei: existe alguma comparação que tem roubado a sua alegria, né? Que você entra lá na rede social ou alguma coisa que está assim te tirando de confiar em Deus, na provisão de Deus, né? E não está deixando você ser contente com o que você tem? É bom listar isso e falar com Deus em oração, né? Então eu coloquei aqui também para você fazer uma lista, né? De pelo menos 5 bênçãos que você recebeu, que Deus já te deu, para você agradecer por elas, né? E voltar à sua mente aquilo que Deus já fez, né? E por último eu coloquei, né? Não menos importante, mas para você sempre estar orando, né? Pedindo ao Senhor para te ensinar a viver, né? A ter uma vida, né? Que com contentamento, né? Mas também tendo um equilíbrio de deixar se permitir sonhar, né? Mas aprendendo a confiar no Senhor, né? Na provisão dele, né? E saber que Deus tem a parte dele, mas nós também temos a nossa, né? Então, e a gente, se ele dá a vida, se ele dá a oportunidade, é porque
a gente consegue fazer, né? Então, saber pedir a Deus o discernimento, até onde eu vou, até onde é o Senhor que vai fazer, né? Então, assim, e também, eu até coloquei aqui na última frase que a gratidão, ela transforma, né, o que temos em suficiente, né? Então, assim, e nos ajuda a reconhecer, né, que Deus é fiel, né, a nós, a todos os dias, né? Então, vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática esse ensinamento, né? Senhor querido, meu Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra, esse ensinamento. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e eu fui muito edificada pela tua palavra, pelo esse ensinamento. Obrigado, Deus. Meu Pai, nesse momento eu oro, meu Pai, que a gente venha colocar em prática essa palavra, que a gente nos ajude, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada, de sermos agradecidos ao Senhor, ser contente com aquilo que nós temos, que a gente já conquistou, mas também que a gente possa continuar evoluindo, né? E nos ajude a ter discernimento dos tempos, qual é o momento de focar em um projeto, quando é para focar no outro. Nos ajude, meu Pai, a entender quando é o momento de acelerar, desacelerar. Meu Pai, nos ajude a ter esse discernimento, meu Pai, e também sermos gratos, meu Pai, pelo aquilo que nós temos e que isso possa influenciar outras pessoas, que outras pessoas sejam alcançadas por meio da nossa vida, Deus, né? Senhor querido, obrigado, meu Pai, por a vida dessa outra pessoa que está escutando, né, ou assistindo esse vídeo. Deus abençoe ela, meu Pai, conduza ela nos seus caminhos, meu Pai, nos ajude, meu Pai, também a voltar para o caminho certo, caso a gente esteja quebrando esse princípio. Deus, eu sei que é uma luta diária, hoje mesmo eu já lutei contra isso, de ir contramão, né, ir para o lado de viver sem contentamento, mas o Senhor já me trouxe à mente, eu já corrigi, Deus, e muito obrigado, Deus, por esse ensinamento, por estar falando comigo, por estar me guiando. Eu creio e eu sinto a tua presença, eu sinto a tua força, Deus, muito obrigado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E é mais um dia, né, gente? Obrigada, né, por ter ouvido ou assistido até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, né? E hoje a gente já chegou no 20, né? Dia já, no 20, né? Já o 20º devocional, né? Quantas bênçãos do Senhor, né? Tudo ser grato, né? Então, até amanhã, né? E um abraço e até o próximo vídeo.